que vai me dar embasamento no que eu quero falar com vocês, é muito conhecido, é o profeta Isaías, capítulo 6. O foco, normalmente, que nós temos aqui no capítulo 6 de Isaías é o chamado, a visão do profeta. Mas eu quero colocar holofote sobre a primeira frase do versículo 1 e o começo da segunda frase. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu. É aqui que está o foco. Quero falar sobre avivamento, olhando para a morte do rei Uzias. A sequência do versículo diz: eu vi o Senhor. É a declaração do profeta. O ano em que Uzias, o rei de Judá, do povo de Deus, morreu, eu vi o Senhor. Vamos agora para o relato da morte de Uzias, no segundo livro de Crônicas, capítulo 26. E todo esse capítulo, junto com outro capítulo de Reis, do livro de Reis, fala sobre a morte de Uzias. Vamos ficar aqui em Crônicas. Eu quero olhar a partir do versículo 21, que fala o estado da morte do rei Uzias. Diz assim, então, segundo Crônicas 26, versículo 21. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Por causa disso, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Aí no versículo 22, dá o relato que os demais acontecimentos do que aconteceu no reinado de Uzias, do começo até o fim, teve como o registrador desse relato o profeta Isaías, que é filho de Amós. Versículo 23 diz que Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, diferente da tradição do povo de Deus e da cultura da época, quando os reis eram sepultados juntos. Ele não foi sepultado junto com os outros reis. Ele foi sepultado num cemitério dos reis, que eram para os familiares dos reis, e não junto com os outros reis. Podem tomar o seu lugar, podem se assentar. Nós estamos agora de forma plena, a todo vapor, retomando as atividades da igreja. Hoje tivemos pela manhã a Santa Ceia Regional, que não tínhamos desde novembro. Vieram os dirigentes das congregações para cá. A Escola Bíblica Dominical retoma as atividades domingo, que vem de manhã, conforme já falei com vocês. Quinta-feira agora nós temos um grande culto de lançamento do Gêmeos 2017, apresentando para a igreja todos os líderes, todos os grupos, orando por todos os líderes, pedindo que Deus traga graça, poder e sua manifestação nas casas, abençoando, honrando esse trabalho. E a semana que vem, no domingo, a gente vai pregar dentro da primeira temática do livro Apacentai, para nortear a semana 8 desse ano. A temática fala sobre viver aos pés de Jesus. Desde o culto de passagem de ano para cá, nós temos falado com os irmãos e insistido sobre avivamento. Avivamento. Todas as mensagens do Apacentai, elas também vamos dar foco no avivamento. Afinal de contas, domingo que vem vocês vão ouvir que é impossível ser avivado se não viver numa posição de humildade aos pés de Jesus, aprendendo com Ele. Quem não vive aos pés de Jesus, quem resolve de repente levantar um pouquinho a cabeça, já começa a perder avivamento. Mas isso é para a semana que vem. Hoje eu quero falar sobre avivamento a partir da morte do rei Uzias. Preciso, junto com os irmãos, para trazer vocês comigo, para informar quem não participou desses cultos, do fim de dezembro para cá, para relembrar quem participou, 3 conceitos básicos do avivamento, que eu entendo não numa formatação apenas racional, mas à luz da palavra. Eu sou um homem que busco a palavra, que oro na palavra, procuro entender a palavra. Eu tento e procuro e me esvazio
para poder viver a palavra e pregar a palavra de Deus. E daí eu chego a 3 conclusões sobre avivamento. Primeira delas, é o tema de hoje. O avivamento é um mover interior da unção. Avivamento é a unção de Deus dentro da gente, passando por todo o nosso ser abstrato. O que é o ser abstrato? Nossas emoções, nossa vontade, nossos desejos, nossos pensamentos. Assim como o sangue circula no nosso ser biológico, o ar também transita junto com o sangue e vai passando pelo nosso corpo. O avivamento também é uma unção de Deus dentro da gente. Só que não é uma unção para nos dar unha bonita. Eu fui na manicure, olha como está bacana a minha. Não é passando na gente para nos dar a cor do rosto, para nos dar a pele macia. Não. É para mexer com a gente por dentro, no nosso caráter, na nossa personalidade, para mexer nas nossas estruturas espirituais, emocionais. É a unção de Deus dentro da gente se movimentando. Então, um avivamento é um mover interior, dentro da gente. O segundo conceito vem da pergunta. Então, o que é a unção? A unção, isso que move-se dentro da gente, é a graça de Deus. É a graça de Deus em nós. Nós somos ungidos com a graça. O apóstolo Paulo ele diz assim: a graça se mostrou salvadora. É a graça dentro da gente se movimentando com o nome de unção, com um objetivo primário, se mostrar salvadora. Então essa graça vem dentro de nós, se movimenta em nós para mexer nas nossas emoções, trabalhar com o nosso caráter, com a nossa personalidade, com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, para nos salvar. Quanta gente perdida emocionalmente hoje, por causa dos males do século 21. Quanta gente perdida nos seus pensamentos por causa de uma gama tão grande de informações de pecado e de destruição que vibram diante dos nossos olhos e chamam em todo o tempo a nossa atenção. A graça se movimenta dentro de nós em forma de unção para ir nos salvando no nosso ser abstrato. Então a graça é isso. A unção é isso, é a graça. Terceira pergunta, terceiro conceito. O que é a graça? A graça, irmãos, é o amor de Deus somado com o poder de Deus para operar o objetivo dela, a graça. É o amor de Deus, um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor que o levou para a cruz e o poder que o tirou da sepultura e deu a ele a ressurreição. Essa é a composição da graça. É a soma do amor e do poder de Deus. E nós somos ungidos, untados, molhados com essa graça, com essa soma, com o resultado dessa equação, para primeiro nós sermos salvos, porque a graça se mostra salvadora na nossa vida. Ora, daí nós já temos um ponto de partida importante para o avivamento. O avivamento, então, que é essa unção de Deus se movendo dentro da gente em forma de graça. E essa graça que é composta do amor de Deus e do poder de Deus para se mostrar salvador, indica que o primeiro aspecto da unção, do avivamento, da graça, é o perdão do pecado. Que não pode acontecer sem que haja arrependimento, sem que haja tristeza pela ofensa cometida contra Deus, pelo distanciamento de Deus, por viver uma vida fora dos princípios e valores de Deus. Sem arrependimento, diz a Bíblia, não existe remissão de pecados. Sem arrependimento, não existe perdão de pecados. E sem perdão de pecados, não houve manifestação do amor e do poder de Deus no interior da pessoa. Não houve a graça se mostrando salvadora. Portanto, não houve unção na vida da pessoa. E se não houve unção, não houve avivamento na vida da pessoa.
Tudo isso para dizer que se alguém não é transformado no seu modo de ser interior, não é uma nova criatura em Cristo, essa pessoa não é avivada. Mas, pastor, eu conheço um irmão lá na igreja, que ele é muito avivado. Precisa ver ele orando. Você precisa ver aquele irmão orando. Ele ora assim que ele dá uns gritos. Ele dá uns gritos, ele fica roxo, azul, vermelho, amarelo, tudo ao mesmo, parece um arco-íris. De tanto que ele se envolve na oração, as veias dele saltam assim pela garganta. Você vê assim as veias dele. Eu lembro que eu era jovem, e eu estava num grupo de oração, assim, numa vigília, e tinha uns 30 jovens de mãos dadas. Eu era tão avivado, eu namorava com 2 moças ao mesmo tempo. Mas eu era tão avivado na igreja, falei demais. Eu era tão avivado, que eu orava que era um... Eu lembro de uma vigília, eu usava uma prótese dentária, e numa vigília a gente orando assim no grupo de oração dado, e eu orava tão alto que de repente a prótese saiu, e eu num raio de goleiro, e continuei gritando forte, de tanto que eu vibrava. Quem olhava para mim falava, esse galego aí é fogo puro. Todavia, muito barulho, mas sem que houve um mover interior da unção, em forma de graça, com a equação do amor e poder de Deus. E isso afetou de uma forma positiva as emoções, os pensamentos, as vontades. Se eu fosse ungido mesmo, eu ia ter continuar com vontade de namorar com mulher, graças a Deus, mas não com 2. Porque a vontade seria afetada, a vontade seria mexida. A graça, a unção, o avivamento, agora colocando tudo no mesmo pacote, faz o quê? Faz com que o interior seja transformado. E é mediante essa premissa que a graça se mostra salvadora, o avivamento nasce da salvação, que vem do arrependimento de pecados, de uma mudança interior, que eu olho para Uzias e digo que Uzias não teve uma vida avivada. Ele não teve uma vida avivada. Você me dando atenção nos próximos minutos e me permitindo falar um pouquinho da história de Uzias, talvez em algum momento você possa pensar, mas como não teve? Porque Uzias, eu afirmo que ele não teve uma vida avivada, porque o texto bíblico mostra que ele morreu leproso. E a lepra não foi uma doença comum, foi um castigo de Deus sobre ele. Foi uma punição de Deus na vida dele. Mas ele morreu isolado da família. Ele morreu numa casa, vivendo sozinho durante meses ou anos. Ele morreu sem estar na posição que Deus tinha dado para ele de rei. O filho dele é que estava cuidando das coisas do palácio, porque ele não podia mais fazer aquilo. Ele morreu de uma forma vexatória, vergonhosa, desprezível. Até quando morreu, não foi nem honrado em ser enterrado no cemitério dos reis de Israel. Ele foi enterrado num outro cemitério porque o povo dizia, ele é leproso, não pode ser enterrado junto com os outros reis. Nem essa honra ele teve. Então isso me leva a perceber que Uzias não foi um homem avivado, ele não teve esse mover da graça, da unção, operando dentro dele, mexendo dentro dele. Mas quando você e eu começamos a olhar para a vida desse rei, a gente começa a pensar, mas espera um pouquinho, será que eu estou entendendo então o que é unção, o que é avivamento, o que é graça? Porque eu já ouvi, eu já li, eu já percebi que o avivamento, a unção, a graça, me leva a uma vida de vitória, de vida. Jesus veio para que tivesse vida, de realizações. O avivamento produz mudanças na pessoa, que depois redundam em mudanças sociais. Mudança na família, mudança no trabalho, na vida financeira, mudança na sociedade. E quando você olha para Uzias, você percebe que ele tinha as expressões daquilo que nós entendemos como sinais do avivamento. Perceba, ele foi um dos maiores reis de Israel, de Judá. Ele foi um dos maiores reis do povo de Deus.
Ele teve um poder bélico, um poder nos conflitos militares tão forte que ele fez a expansão das terras de Israel serem na mesma proporção do auge de Israel no tempo de Davi e de Salomão. Quando Israel, pelo poder militar, alcançou todas as nações que eles tinham que alcançar e tomar posse da terra. Depois de Davi e Salomão, o reino começou a ser dividido, eles começaram a perder terras, serem escravizados, serem humilhados. Mas foi com Uzias que novamente Israel levantou a cabeça. E Deus começou a ser conhecido na terra, como Deus que estava dando conquista ao seu povo. Como se não bastasse, Uzias, ele era apaixonado pela pecuária e pela agricultura. E naquela época, ele abriu poços lá no deserto. Hoje, o Edson Teixeira, que é evangelista, que já promoveu a abertura de muitos poços no deserto, lá no Sahel africano, através de todos os irmãos que contribuíram e trabalharam para isso. Hoje vai lá com aquelas máquinas tecnológicas, aciona um botão, empurra uma ferramenta, e a máquina trabalha, e ela funda a terra, e busca água lá a 10, 20, 30, 40, 50 metros de profundidade. Mas naquela época, quando não tinha tecnologia, não tinha ciência, não tinha informação, pensou até que talvez não sabiam que em toda a terra tem água por baixo, em qualquer lugar. Mas Uzias planejou uma forma de buscar água na profundidade da terra, no deserto, e criou cisternas para cuidar do gado, para cuidar da agricultura. Isso trouxe riqueza, trouxe alimentação, trouxe respeitabilidade a ele, ao governo dele, à nação dele. Quando a gente começa a olhar o relato de 2 Crônicas 26, antes dos versículos que lemos, nós vamos vendo coisas extraordinárias que foram sendo feitas por Uzias, que chegou a se tornar muito famoso e importante, diz a Bíblia. Então nós paramos e falamos, esse homem era avivado, ele gerava vida, ele produzia vida. Mas eu volto a afirmar que o avivamento não estava na vida dele. Porque o interior dele não foi afetado pela unção, pela graça, pela equação do amor e do poder somados, amor e poder de Deus somados, operando na vida da pessoa e gerando mudanças interiores. Isso não aconteceu na vida dele. Antes de olhar 3 coisas que na história de Uzias me mostram que ele não teve a unção se movimentando dentro dele, portanto ele não foi avivado, me permitam dizer para vocês que é possível ter sucesso na vida sem ser avivado. É possível fazer coisas boas, grandes, importantes, sem ter esse mover da unção. É possível dentro do reino, é possível fora do reino. A história está aí me atestando na minha palavra. A história religiosa, a história secular, está por aí mostrando que tem pessoas que fazem grandes coisas e não são avivadas dentro desse contexto bíblico de avivamento, de uma unção de Deus que promove mudanças interiores. Também me deixem falar para vocês que o avivamento, é um outro conceito que eu quero emitir aqui, o avivamento acontece individualmente em pessoas. Não existe igreja avivada. Eu sei que é comum, é de praxe, a gente dizer, mas aquela igreja ali é avivada. Aquela igreja, você entra, você sente Deus, você sente a presença de Deus. Não existe igreja avivada. O avivamento acontece em pessoas individualmente. E o que acontece com aquela igreja que a gente diz que é avivada, é que lá tem algumas pessoas que elas são avivadas. E por causa do avivamento daquelas pessoas, juntadas num lugar, o clima é modificado, a atmosfera é modificada, as coisas são modificadas, e quando a gente chega naquele lugar, a gente sente um cheiro diferente, o cheiro da presença de Deus, a gente sente alguma coisa que não sabe nem explicar, é o avivamento na vida daquelas pessoas, e daí a gente sai de lá dizendo, aquela igreja é avivada, mas tem, fala para o seu irmão, tem carne de pescoço lá.
aquela parte que não tem sabor, que é dura de mastigar, que ninguém quer comer. Tem lá. Aí tem pessoas que ficam correndo atrás de igrejas avivadas. Eu quero uma igreja avivada para mim. E elas, a minha igreja não é avivada, porque lá tem o Joãozinho, tem a Mariazinha, tem o Antônio, tem o fulano que fez isso, tem aquele problema, tem aquele outro. Eu quero uma igreja avivada. Aí eles vão numa igreja e sentem esse clima de avivamento e falam, puxa, achei a igreja avivada. Até que encontra a Mariazinha daquela igreja. Quando senta num culto, depois que está 3 meses na igreja, senta no culto e está a irmã do lado o tempo inteiro murmurando. E a pessoa foi naquela igreja dizendo, aqui é uma igreja avivada. Mas aí senta do lado daquela irmã que fica, ele falou isso, mas não é bem assim. Não, esse louvor, olha aquela irmã. Aí eu pensei, será que eu me enganei? Eu pensei que a igreja era avivada. E não é. Encontra com o outro fazendo fofoca no corredor. O outro que vai na cantina, compra e não paga. O outro que dá um envelope de dízimo vazio só para aparecer que estava dizimando. Aí ele fala, meu Deus, eu pensei que era avivada. E aí ele começa a fazer um circuito, procurando igreja avivada. Não existe igreja avivada. Levanta a sua mão e diga, existem pessoas avivadas. Individualmente avivadas. E é evidente que quanto mais pessoas tem no mesmo ambiente avivado, aquele ambiente vai sendo inflamado, vai sendo impulsionado por esse avivamento. Por causa dessas pessoas. O grande avivamento que aconteceu na Inglaterra no século 17, aconteceu por causa de 8 homens. 8 homens que se dispuseram a serem individualmente avivados. Homens desconhecidos. Homens que ninguém sabia quem eram. Homens, um era sapateiro, outro era vendedor, um era farmacêutico. Mas eles resolveram olhar para a Inglaterra e dizer, esse estado, esse país precisa mudar. Essa sociedade precisa mudar. E eles falaram, como mudar? Eu preciso mudar. E eles começaram a buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. E individualmente buscaram a Deus. E esses 8 homens começaram a buscar em lugares diferentes. E toda a Inglaterra foi envolvida por um avivamento que fez da Inglaterra no século 17 a maior potência mundial daquela época. Porque alguém foi avivado. Não existem empresas prósperas e avivadas. O que existem são profissionais que se qualificam naquela empresa, que se tornam diligentes, cuidadosos. Eles se avivam naquela empresa. E quando naquela empresa 1, 2, 3, 4 funcionários se tornam avivados, aquela empresa se transforma em uma empresa próspera. Não existe uma nação avivada, mas é quando em igrejas tem pessoas avivadas, e cresce o número de pessoas avivadas nas igrejas. É quando nas empresas existem pessoas avivadas. É quando nos cargos públicos da nação tem pessoas avivadas. Que aí um dia a gente brada e diz, essa nação é feliz porque Deus é o Senhor. Não é a nação, lá tem carne de pescoço, tem pecado, tem inflação, tem corrupção, tem mentira. Mas a nação começa a mudar, as estruturas começam a mudar. Por quê? Porque tem igrejas que estão avivadas por causa de pessoas individualmente avivadas. Empresas, negócios que estão avivados por causa de profissionais individualmente avivados, pessoas públicas, deputados, senadores, autoridades que são avivadas e se juntam, e isso vai mudando todo o contexto, por causa de gente que é avivada. Pergunta para o seu irmão, está afim de ser essa pessoa? A unção não se moveu no reinado de Uzias. Tudo que ele fez de bom, todos os seus predicativos, todo o sucesso, mas ele morre leproso, castigado por Deus, longe da família, humilhado, de forma vexatória, enterrado, fora da honraria que os reis deveriam ter. E um avivado nunca vai ter uma memória destruída. Um avivado, ele tem um rio de água viva no seu interior, que salta daqui até a eternidade. O avivamento dentro de alguém, ele se expande, se manifesta e não tem prazo de validade e não acaba. O avivamento dentro de alguém, ele se expande até a eternidade. Ou seja, a pessoa é movida pelo Senhor, pela unção, pela graça, é transformada, é feita uma nova criatura. E essa nova criatura é transportada do reino de trevas para um reino de luz de eternidade, onde vai viver para sempre com Deus, glorificada por causa da vida que está nela. Isso é o avivamento. Uzias não morreu assim.
Uzias teve um auge, mas depois teve um poço e morreu no poço. Fala para o seu irmão, não morra no poço, irmão. É só o avivamento que impede alguém de morrer no poço. Todo sucesso humano tem data de validade. As cadeias no Brasil aqui o digam. Todas as grandes realizações de gente importante têm prazo de validade. Alguns conseguem durar um pouco mais. Alguns nem são descobertos enquanto nesta vida. Mas quem fugirá dos olhos do justo juiz da terra? Quem poderá? O avivado não. O avivado, ele vai... faz comigo assim com o bracinho, para você se envolver. De glória em glória. De glória em glória. O avivado, ele não vai assim, de fracasso em fracasso. De glória em frustração e decepção. Não, é de glória em glória. É possível morrer doente, é possível morrer com sofrimento. Existem mártires cristãos, pessoas que morreram e perderam tudo, pessoas que sofreram por causa do Evangelho. Não como punição de Deus por causa dos seus pecados. E Uzias foi punido, o texto é claro, diz, Deus o puniu. Ele foi fazer o que não devia fazer e Deus o puniu. Porque ele não era avivado. Eu afirmo categoricamente, a unção não se moveu dentro dele, em toda a sua vida. Ele fez coisas extraordinárias, mas não foi por causa de unção. Não se moveu dentro dele. Por quê? Porque não mexeu dentro dele. Eu percebo que existem 3 coisas básicas que acontecem no nosso ser abstrato, quando a unção está trabalhando. A primeira delas, nós nos tornamos pessoas gratas, agradecidas. Uma pessoa que não é avivada, que não é a unção que está produzindo dela, ela não se torna agradecida. 2 Crônicas 26:15, diz que ele foi extraordinariamente ajudado. Notem isso. Olha o superlativo. Extraordinariamente. Não foi uma mãozinha que deram para ele. Não foi um favorzinho. Ele foi extraordinariamente ajudado. E por isso ele se tornou muito poderoso. Sua fama se espalhou por toda a terra. Mas você nunca vai ver nos registros, sejam da inspiração, sejam da história, nunca vai ver expressões de Uzias de louvor a Deus, de agradecimento a Deus. Não vai encontrar Uzias dizendo que tivemos essa grande batalha e vitória por causa desses excelentes soldados. Esses homens abnegados que foram para a guerra, que lutaram, que venceram, que conquistaram um território a mais para a nação. Você não vai encontrar ele dizendo um obrigado. Mas mais do que falar, não vai encontrar nele a expressão interior de gratidão, de agradecimento. Quando alguém é ungido, avivado, essa pessoa recebe uma humildade para não acreditar a si a glória pelas coisas que acontecem de bom. Para não se ufanar nos méritos das grandes coisas. Mas saber que tem gente, tem pessoas e acima de tudo, tem Deus que está extraordinariamente o ajudando. Extraordinariamente o ajudando. Eu não sei pregar. Se alguma vez eu conseguir pregar, é porque extraordinariamente Deus tem me ajudado. Eu não tenho forças para vencer os meus conflitos, lutas, mas eu sei que tem gente me ajudando extraordinariamente. Na oração, no incentivo, no encorajamento, na presença física, na presença espiritual, no amor pela igreja. Isso vai me ajudando. É só assim que eu consigo. Eu espero que você olhe para tudo que você faz e consiga enxergar pessoas que extraordinariamente estão te ajudando. Acima de tudo, eu espero que você consiga enxergar que de forma extraordinária Deus está te ajudando. Você levantou hoje porque extraordinariamente Deus te deu saúde para levantar da cama. Você está aqui, você permanece sendo um crente cheio do Espírito Santo, lavado pelo sangue do Cordeiro, num mundo de frustrações, de imundícias, de decepções, com as lutas que você tem, mas você continua firme, porque tem um Deus extraordinário, fazendo coisas extraordinárias, para te ajudar extraordinariamente. Aleluia!
É a gratidão. É a gratidão, é o agradecimento que nasce numa pessoa que foi ungida, que está avivada, que tem a graça se movimentando dentro dela. É uma pessoa agradecida. Segunda característica que percebo em Uzias, que ele se tornou muito orgulhoso. O versículo 26, versículo 16, deriva da primeira, é evidente. Diz assim: o seu orgulho provocou a sua queda. Essa equação, unção de Deus, graça, poder, amor, tudo isso correndo dentro de uma pessoa detona 3 coisas: orgulho, vaidade e presunção. Acaba com isso. Qualquer pessoa que é ungida, que tem a unção, a graça de Deus, e se torna um avivado, não consegue conviver em si com orgulho, com arrogância. Não consegue viver em si com vaidade. Não consegue. Tudo que pode dar orgulho, não tem valor. Paulo, ele chega a dizer assim: eu fui isso, fui doutor naquilo, fui instruído naquilo, e depois ele termina dizendo: tudo isso, todos os méritos, diploma, todo valor que eu tinha, eu considero como esterco. É essa a palavra que ele usa. Preciso ser mais claro? Todo mundo sabe o que é esterco, senão eu falo. Ele diz claramente: para mim é tudo esterco. Não serve para nada. Diante da glória de estar diante de Cristo Jesus. Da glória que me foi revelada. É tudo esterco, não vale nada. Quem é ungido, quem é avivado, não consegue conviver com orgulho em si. Não consegue viver com vaidade. Por quê? Porque o avivamento detona a vaidade. O que é vaidade? Se o orgulho é a gente ficar tudo exaltado pelo que faz, a vaidade é a gente se achar. E coisas que são tão importantes para as pessoas comuns, para o avivado, perde valor. Para o avivado, nariz torto, nariz para cima, nariz para baixo, tanto faz. O avivado, irmãos, o rapaz avivado, ele casa com aquela moça que só tem um olho na testa. Sabe? Pensa numa mulher feia. Multiplica. 2, 3, 4, 10 vezes. E todo mundo fala para ele assim: puxa, irmão, o que você achou nesse monte de carne aí? Não é nem como é feia. Ele fala: a minha princesa? Você está falando isso da minha princesa? E vale para a avivada também isso. Também vale para a avivada. Porque o avivado, ele perde. Essas coisas perdem valor. Já não se mede, não mede ninguém por aparência. Por coisas superficiais. O avivado perde esse parâmetro de avaliação. Porque ele vive numa profundidade maior. Por isso que quando há o avivamento na vida de uma pessoa, a vaidade é destruída. E a presunção? A presunção também é atacada. A unção, o avivamento acaba com a presunção. Presunção é achar que é o que não é. Tem gente que se acha. Conheci um pastor, que ele andava ali na Pompeia, na nossa sede nacional, ao redor da igreja, com as mãos levantadas, orando e dizendo: eu sei que Deus me chamou para um dia ser pastor dessa igreja. Até o dia que a polícia passou, viu, achou estranho e levou ele preso. Era presunção. Não, porque é uma igreja que tem do Brasil para Cristo, vai lá, Deus me chamou para ser pastor. Tem muita gente presunçosa, que pensa de si mais do que é. O avivamento acaba com orgulho, diga orgulho, vaidade e presunção. A exaltação pelo que faz, a admiração de si mesmo. Gente vaidosa é terrível. Tira uma foto do filho e 10 selfies. Meu filhinho querido, uma foto. Eu me amo. Eu me amo. O avivado não tem gosto para isso. Não tem gosto para isso.
Cuidado, conquistas financeiras, posições intelectuais, corpo saradão. Tem uma tendência de deixar as pessoas orgulhosas, vaidosas, presunçosas. Eu não sou barrigudo que aquele irmão, não. Olha, eu fazendo isso até eu. Mas eu preciso voltar a pregar. Vaidade, presunção. Avivamento acaba com tudo isso. Terceira coisa, Uzias não deu valor à palavra de Deus, não deu valor devido à palavra de Deus. Diz o texto em 2 Crônicas 26, versículo 5, que ele buscou a Deus durante a vida do profeta Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Tinha um profeta do lado dele, que é o profeta Zacarias aqui da Bíblia. O profeta do lado dele sempre encorajando, ou corrigindo, ou ensinando. Tinha um profeta do lado dele, sempre do lado. Uzias, não vai por esse caminho não. Seu cabeção, sai. Vai para lá, vem para cá. Está errado. Não faz assim, faz desse jeito. Tinha o profeta ali do lado. Quando o profeta morreu, ele, ufa, estou livre desse chato. Fala para o irmão, você precisa de chato, irmão, do teu lado. Você precisa de profeta chato do teu lado. Você precisa disso. Quando morreu Zacarias, ele ufa. Talvez ele falou, ufa, acabou. Ufa, estou livre. Agora eu vivo do jeito que eu quiser. Porque, na verdade, ele não dava valor à palavra de Deus que vinha pelo profeta Zacarias. Porque tinha o profeta Isaías também. Tinha outros profetas. Ele simplesmente se apegou a um homem, tomou como seu guru, e ele chegou àquele homem, e o que aquele homem falava, ele atendia, ele estava preso, mas não era a palavra de Deus. Ele não valorizou a palavra de Deus, então o reino dele, a posição dele, o comportamento dele foi assim, crescendo, quem olhava falava, ele está avivado. Não era. Ele tinha alguém do lado que estava, e ele dizia, não, meu guru é esse daí, o que ele falar eu faço. E ele obedeceu por medo, ou por criação religiosa, ou porque era um rei e tinha que se sujeitar ao profeta dentro da cultura daquela época, daquele tempo, alguma coisa assim, não sei o quê. Mas morreu Zacarias, pronto. A palavra de Deus, ela permanece. Passa os céus e a terra, as pessoas morrem. Quem está na palavra de Deus permanece para sempre. Não para. Continua. Homem cai, homem levanta, homem vai. Quem está na palavra de Deus permanece firme. Ele não tinha esse valor pela palavra de Deus. Olha, irmãos, isso é uma realidade muito grande. Como é que as pessoas escolhem igreja para congregar? Não todo mundo, mas uma boa parte delas. Elas vão avaliar o conforto que a igreja tem. Elas entram na igreja, aqui, o lugar é bacana, é bonito, hein? Olha as cadeiras que tem para sentar, bacana, poltroninha, joia. Eu acho que Deus está me chamando. E a igreja tem ar-condicionado, não serve muito, né? Que tu vive molhado, mas é bacana, tem ar-condicionado. Olha para o lado, fala, umas pessoas bonitas, olha só, bacana, um pessoal alegre, bonito, bacana. Eu acho que vocês são tudo isso, sabia? Olha para o lado assim e fala, puxa, bacana. Olha essa igreja, ela tem trabalho com crianças, ela tem adolescentes. Olha essa igreja, ela tem estacionamento bacana para deixar meu carro. Porque como é que eu vou para a igreja deixar meu carro na rua? Tem que ter um estacionamento legal, bacana, bonito, de preferência coberto para proteger da chuva, do sol, do relento, do calor, do ladrão. Então tem que ter um bom estacionamento. Essa igreja tem berçário. E aí eu me livro do meu filho, pelo menos por 2 horas. Eu deixo ele lá, ele fica no berçário, as tia lá que se vira, e eu fico tranquila. Puxa, não tem igreja melhor. Tem uma pregador lá meio chato, mas a gente releva, nada é perfeito nesse mundo, né? Então escolhe a igreja, que é pelo conforto, até pelo cardápio da cantina. Essa igreja é bacana, olha a cantina. Que tem. Então, escolhe uma igreja por esses fatores. Quando, na verdade, a pessoa deveria escolher a igreja pela palavra de Deus. Ela é genuína, ela é pura, ela é verdadeira, mas isso dá trabalho, porque para uma pessoa escolher a igreja pela palavra de Deus, ela precisa conhecer a palavra de Deus. E ela vai precisar orar, ela vai precisar estudar, ela vai precisar jejuar, porque a palavra de Deus não se conhece numa escola ou num seminário, se conhece na intimidade com Deus. Ela vai precisar ter intimidade com Deus, aí ela vai conhecer a palavra de Deus. E quando ela chegar num lugar para escolher uma igreja, ela vai sentir o cheiro, se tem cheiro da palavra ou não tem.
Tem gente comendo palavra podre, heresia, mentira, engano, e não está nem aí. Por quê? Porque o lugar é bacana, porque as pessoas são bacanas, porque... É o caso de Uzias, ele não tinha apego à palavra, ele não estava preso à palavra. Irmãos, toda a Bíblia declara que tudo acontece pela palavra. A palavra é luz para o nosso caminho. A palavra regenera a nossa mente. A palavra nos santifica. A palavra nos purifica. A palavra é a verdade. A palavra nos indica o caminho. É a palavra. Jesus é o verbo. Ele é a palavra. Mas muita gente não está preocupada com isso. Portanto, o avivamento é dado, ele opera e se expressa individualmente. Quando pessoas avivadas se ajuntam para um empreendimento bom, não tem como dar errado. Deus está com elas, por causa do avivamento. Não precisa ter uma igreja com 1000 pessoas e 1000 avivados. 10, 5, 50, 11, não importa. Tendo um grupo avivado, na medida que essas pessoas estão cada vez mais avivadas, isso vai contagiar. Isso vai envolver. E quem entrar debaixo desse guarda-chuva vai ser abençoado. Você tem 2 opções, entrar debaixo do guarda-chuva ou ser o guarda-chuva. O avivado é o guarda-chuva. É o que promove o derramar de Deus, o mover de Deus. Quer uma família abençoada? Assuma a sua posição de avivado na sua condição dentro da família. Seja de mulher, seja de homem, seja de filho, seja de pai. Seja o avivado lá. Deus não precisa de uma família de 5 que os 5 sejam avivados. Ele precisa de um naquela família que seja avivado. Um que é mexido e transformado. E aí é com ele. Ele tem o poder de mexer em tudo ali dentro daquela casa. Você quer uma empresa próspera para trabalhar? Seja um profissional avivado nas suas atribuições. Faça o seu melhor no trabalho. Seja o melhor naquilo que faz. Seja avivado. Você quer uma igreja significativa, atraente? Seja um cristão avivado na sua devoção e no seu serviço a Deus. Estou procurando uma igreja avivada. Você não vai encontrar. Agora, se você quiser ser uma pessoa avivada, de repente você vai ver uma igreja avivada. Porque você é uma pessoa avivada. Por fim, você quer um país melhor? Seja um cidadão avivado. Quem sabe começar não jogando lixo pela janela do carro? Quem sabe? Começar sendo pontual, sendo correto nas suas coisas, na sua palavra, no seu comportamento. Quem sabe? Não falando besteira, não usando as redes sociais para ladainha, para coisa que não edifica, para destruir. Você quer um país melhor? A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual é esse país? Que todo mundo é crente? Não. País que tem gente avivada. Vamos orar, vamos ficar em pé. Deus não precisa de muito, não, irmãos, para fazer as coisas. Eu sei que Deus escolheu um caminho que eu, se fosse Deus, não escolheria. Ele escolheu fazer as coisas através de pessoas. Tudo que ele faz através de pessoas. Quando ele olhou para a terra e não tinha ninguém que ele podia fazer o que ele tinha que fazer, ele fez o seu filho virar uma pessoa. Deu carne para ele e veio para fazer. Porque Deus decidiu fazer através de pessoas. Qualquer um? Não. Pessoas avivadas. Ele constrói uma família através de pessoas avivadas. Uma empresa prospera, uma igreja se torna atraente, um país se torna feliz por causa de pessoas avivadas. Deus não precisa de muito, ele precisa de um. O profeta, ele diz assim, Deus procurou na terra um, que se colocasse na brecha. O profeta não diz, Deus procurou 50, 500, a brecha é grande, precisava de 1 milhão de pessoas. E ele achou só 999 mil e não conseguiu fazer. Não, ele procurou um, que se colocasse no buraco, na brecha, para mudar toda uma situação. Tem pessoas que acham que estão na brecha. Não, eu sou avivado, eu estou segurando a minha família, eu estou segurando a minha casa, eu estou segurando.
mas não aguento mais, mas não suporto mais, mas não tem mais jeito, mas eu não acredito, mas eu não confio, mas não dá mais, eu vou largar tudo. Que avivado que é esse? Que avivado que é esse? Não é. Isso é só presunção. Porque o avivado se coloca na brecha e não sai da brecha. Deus procurou um que se colocasse na brecha e não achou ninguém. Aí o seu filho encarnou, tomou forma humana e veio para ocupar a brecha. Não tinha ninguém que podia fazer aquilo que Jesus tinha que fazer. E Jesus se colocou na brecha. E ele foi desprezado, foi humilhado, foi maltratado, foi cuspido, foi traído, foi enganado, foi chamado de demônio. Continuou na brecha. Ele não parou de repente, não aguento mais, cansei, vou chutar o pau da barraca, não quero mais fazer nada de brecha. Cansei, acabou meu limite. Não, ele era um avivado. O avivado não acaba limite. O avivado não olha para a coisa e fala assim, não dá mais. Não, o avivado, ele olha para o cemitério, para o vale de ossos secos. E ele ouve o Espírito falar, o que você está vendo? Vale de ossos secos. Mas você acredita que esses ossos podem mudar? Olha, o Senhor é que sabe. Então começa a soprar. E o avivado começa a soprar, e começa a soprar. E ele começa a ouvir barulho. E ele demora, mas ele ouve um barulhinho. E de repente ele vê as coisas mudarem. De repente não, depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Eu saí para o ministério lá em Presidente Prudente, eu e a Leonor. Tinha uma igreja que tinha 40 pessoas, uma igreja muito pobre, com 40 pessoas. Fiquei 4 anos trabalhando lá e eu orava, Senhor, eu quero uma igreja com 100 pessoas. Eu quero 100 pessoas. Me dá 100 pessoas. Eu vou trabalhar, eu orava, jejuava, visitava, pregava, aconselhava, ia atrás, trazia. Fiquei 4 anos trabalhando, depois de 4 anos tinha 52. Não preciso continuar falando. Você já entendeu? Quem é avivado? Eu sou avivado. Será que você é avivado? Eu não estou convencido que eu sou avivado. Eu sou avivado. Você é avivado? O avivado persevera. O avivado persevera na sua família, persevera na sua profissão, persevera naquele que tem ministério no seu ministério. O avivado persevera, ele vai até o fim. Passa de mim esse cara, diz, não faça a minha vontade, mas a tua. Nem a cruz para o avivado, nem o inferno para o avivado, nem a sepultura para o avivado. Por quê? Porque dentro do avivado está se movendo o poder da ressurreição. Ele está ungido. O poder da ressurreição está lá. Sabe o que é poder da ressurreição? É acreditar que vai ter vida onde só tem morte. E a unção é esse poder da ressurreição somada com amor, que está lá dentro do avivado, se mexendo dentro dele. Então ele acredita, ele continua acreditando, parece que nada vai acontecer, mas ele continua acreditando. Porque ele é um avivado e o justo vive da fé, e ele acredita, ninguém mais acredita, mas ele acredita. Ele é avivado. Pessoas podem dizer, não, desiste, não vai dar certo, isso não tem jeito. Esse empreendimento, essa família, essa igreja, esse trabalho, não vai dar. O avivado, talvez o avivado não é nem um poliglota espiritual, ele não fala 10 tipos de língua estranha diferente, talvez ele não tenha grandes ministérios. O avivado às vezes não é um pregador, não é um cantor famoso. O avivado não é, mas é alguém que segura as pontas. Todo mundo larga, o avivado está lá acreditando. Ele está lá fazendo, ele é o avivado. Ele é o avivado. É duro na queda. Na verdade, nem é duro na queda, porque não conhece queda. Ele sabe que Deus o sustenta. O avivado é assim. E Deus continua perguntando hoje, quem é que vai se colocar na brecha? Na sua casa, na sua família, tem jeito, tem solução. Precisa alguém se colocar na brecha. Ser o avivado na família. Não existe igreja tendenciosa a fracassar. A igreja de Deus, ela tem que crescer, ela tem que viver, ela tem que produzir vida, ela tem que salvar pessoas. Isso é igreja. Não tem igreja ruim. O que falta são pessoas avivadas naquela igreja. Quem é que vai se colocar na brecha? Não tem trabalho ruim. Não tem trabalho improdutivo. Não tem. Precisa de gente profissionalmente avivada naquilo que faz. Deus está procurando avivados. Não para no culto dar glória a Deus, gritar aleluia. Eu respeito, é lógico que cada um tem um jeito emocional de se expressar. Tem gente que se expressa com mais volume, isso é normal. Mas não podemos confundir isso com avivamento.
Não podemos achar que isso é avivamento. Senão, o estádio de futebol era um céu, um paraíso, um avivamento. Tanto barulho que tem lá. Não, não. Avivamento é um mover interior que vai mudando a forma de pensar. Vai mudando a estrutura emocional. As emoções, os sentimentos, os pensamentos. Isso é avivamento. Quem vai entrar na brecha? Essa é a pergunta para mim e para você que Deus faz. Quem vai entrar na brecha? Quem vai se posicionar na brecha? Deus está te convocando para isso. Deus está te chamando para isso. Para acreditar. Acreditar na cura dos enfermos. Acreditar na libertação dos oprimidos. Acreditar na salvação daquele que todo mundo diz que não tem jeito. Mas o avivado continua acreditando, tem jeito. Tem jeito. Você está na beira da falência, se você é avivado, você pode estar na beira, você pode até cair na falência. Mas o avivado, ele não fica prostrado. Porque ele é avivado. O avivado vai se levantar. Deus está procurando o avivado. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Esse lugar, bendito é o teu tu nome, és real. Existem pessoas agora que estão se colocando diante de ti, Senhor. Ali no seu canto, ali no seu lugar. Vou me entregar. Talvez com expressões, talvez sem nenhuma palavra. Totalmente. Mas estão compungidas no coração, mexidas internamente. Encorajadas pelo Espírito Santo, Deus. O teu para se tornarem o teu mundo. Aquele que o Senhor vai usar. Aquela que o Senhor vai usar. Para mudar um contexto social, familiar, financeiro. Contexto espiritual. Por causa do avivamento, Senhor. E entender. Aceita esses corações que estão se oferecendo diante de ti. Para serem essas pessoas avivadas. Diante do teu essas pessoas que sabem lidar com a unção. Sabem trabalhar com a unção na sua vida. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Não deixe que todos saiam daqui do mesmo jeito que entraram. Precisamos ser melhores. Mas vale um dia. Precisamos fazer coisas no melhores. Centro do teu precisamos alcançar coisas melhores. Melhores para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa sociedade, para o nosso país. Nos abençoa, Senhor. E nos torne esse tipo de pessoa avivada. Quem está precisando de um mover de Deus no seu interior? Vem aqui na frente. Quem sente, está precisando. Está precisando de que esse amor, esse poder comece a mexer no seu interior. Você não sabe o que é isso. Não está acontecendo com você. Mas você está precisando disso. O Espírito Santo te convenceu que você está precisando disso. Se aproxima aqui. Vamos orar junto. Se aproxima enquanto cantamos. Vem. Vem. Está lá atrás. Vem. Está aqui na frente. Vem também. Se mover. Neste lugar, tu és real. Podem cuidar dos irmãos, podem começar a cuidar deles. Podem começar a cuidar deles. Totalmente. Deus. O teu toque. Nós temos aqui muitas pessoas jovens, abriu os olhos das pessoas que precisam decisivamente de um mover teu no interior deles, para que eles voltem a acreditar, para que eles voltem a confiar, para que eles voltem a crer, para que eles voltem a ter a certeza de que o Senhor está na vida deles, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai curá-los, o Senhor vai libertar, o Senhor vai fortalecer. A sua unção vai se mexer. A sua unção vai mexer nele. Inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
Nós não podemos ficar Tu és minha fonte, sem a minha colheita, da tua presença, do teu poder, da tua manifestação. Nós não podemos ficar sem isso. Ricalabachai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda esse povo aqui na frente, Senhor. Ajuda a sua família, ajuda a sua casa, ajuda o seu corpo, Senhor. Traz cura, traz, Senhor, cura. Traz libertação nessa família aqui representada. Traz um movimento interior neles. Recobra o ânimo, a fé, a espiritualidade, a confiança, Senhor, na vida deles. Que todo demônio seja impedido de agir. Que toda opressão maligna caia, seja destruída. Toda opressão diabólica seja desfeita. Toda obra do inferno caia agora, seja destruída em nome de Jesus Cristo. Pela unção, pelo poder de Deus. A minha fonte, a minha fonte é o teu. Minha colheita, manifesta graça, manifesta poder, manifesta salvação, manifesta salvação, manifesta salvação. Minha fonte, Senhor, a minha fonte é o teu. Manifesta salvação e graça. Minha colheita. Do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, que esse teu mover alcance todos individualmente neste lugar. Que esse teu mover impressione cada pessoa que veio a esse templo. Eles não podem, Senhor, não podem ser iguais eram. Todos aqui precisam melhorar pelo teu mover, pela tua unção. A tua unção tem sempre algo novo a fazer. Tem gente aqui que precisa ser liberta, precisa ser deixada de viver debaixo do poder da opressão maligna. Tem crentes, filhos teus aqui que precisam crescer espiritualmente, buscar santidade, intimidade contigo. É a tua unção, é o teu mover que faz isso. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Deus, aviva teu povo, aviva cada um de nós, Senhor. Nós precisamos disso, Pai, no poder do nome de Jesus, amém. Agora vocês que estão aqui na frente, prestem atenção, se posicionem em Cristo, se posicionem com essa unção. O apóstolo João, ele diz, está escrito, nós temos a unção. Diga, eu tenho a unção. Então deixa essa unção trabalhar na tua vida, deixa ela operar na tua vida. O Espírito Santo mesmo vai te dirigir como? Ele vai falar com você, ele vai te mostrar todos os dias. Cada culto ele está te mostrando, mas no dia a dia ele está te mostrando também. Não seja cabeça dura. Deixa a unção funcionar na tua vida. Mas isso serve para todos nós. Amém, irmãos? Deixa a unção funcionar em nossa vida. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode voltar aos seus lugares. Vamos aplaudir a Deus. Louvar o Senhor pelo seu amor e bondade. Obrigado ao Ministério de Louvor.